Você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV aberta, e esse é o programa Retrato Público. Estamos gravando esse programa hoje aqui na Feira do Livro, na 52ª edição desse evento importantíssimo para a cultura de Santa Maria. Essa gravação está sendo feita na Praça Saldanha Marinho, no local que acontece a feira. Nós temos a honra de receber aqui no estande da Câmara de Vereadores de Santa Maria o patrono dessa feira, o Athos Miralha. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco, para trazer um pouquinho da sua experiência como patrono desse evento tão importante para a cidade. É um prazer estar aqui na Câmara de Vereadores e um maior prazer para mim como patrono ainda. A experiência, como sempre, ela é inusitada para todo o escritor que vira patrono, mas é de grande responsabilidade porque também se torna um reconhecimento. Alguém decidiu lá numa reunião que meu nome poderia ser cogitado para ser patrono e foi aprovado. Isso deixa a gente bem para cima. Esse convite me deixou muito lisonjeado e eu, num primeiro momento, eu fiquei um pouco ansioso. Confesso que pensei em recusar. Conversei com algumas pessoas e uma minha amiga disse assim, olha, tu não pode recusar porque tu vai se arrepender depois. Então, esse vamos dizer, enfrentamento, entre aspas, tem que fazer, tem que acontecer. E foi o que eu fiz, né? Aceitei e teve tempo de eu me preparar, de eu assimilar esse personagem patrono e estou me sentindo bem. Estou conversando, passo as tardes aqui na feira, converso com os patronos, converso com os escritores que estão lançando os livros e está muito interessante, está muito gratificante. Eu vejo nesse momento como um grande aprendizado também essa troca de ideias na Feira do Livro com todos, eu converso com todo mundo e está bem gratificante todo esse momento. E para quem está nos assistindo entender, qual a função de um patrono? Seria assim um prefeito, mais ou menos, né? Tem a função que o senhor falou social, de conversar com as pessoas, né? De dizer sejam bem-vindos e tal. Qual é a função do patrono? O patrono, na realidade, ele tem que estar presente na feira. Um dia perguntaram lá em Porto Alegre, por que faz o patrono? Aí o rapaz lá que estava sendo o patrono da época disse, não, o patrono não faz nada, ele já fez. É meio estranho isso, né? Mas na realidade, se tu pensar bem, ele tem que ter uma trajetória na literatura, né? Então, para ser patrono de uma feira do livro, o cara tem que ter feito alguns livros, ter escrito, tem que ter pensado. Então, não está de um todo errado dizer que o patrono já fez, tanto é que ele escreveu alguns livros, para poder ser patrono. Mas tem que continuar fazendo durante a feira e pós a feira também tem que continuar fazendo. Quando eu me aposentei, eu decidi que a minha vida seria dedicada à literatura. Eu ia voltar minha vida para a literatura e para a cultura. E foi o que eu fiz. A minha produção literária melhorou bastante no sentido de produzir mais depois que eu me aposentei. Então seria meio que uma coroação de uma carreira, né, voltada para a literatura, de uma dedicação. Eu diria um reconhecimento da comunidade literária com aquela pessoa que foi escolhida. E assim, se tu olhar para trás, todos foram merecidamente escolhidos patronos, né? Eu me lembro lá em 2005, eu me lembro que era patrono, mas disse assim, vai chegar a vez de vocês. E vai chegando, paulatinamente um ano vai o outro, né? E é bom que isso aconteça, né? Esse reconhecimento, para as pessoas continuarem produzindo. Né? Além de reconhecer, é um incentivo para continuar produzindo. Bom, chegou a sua vez, mas a gente vai começar a voltar à sua história, né? E eu gostaria de entender como o senhor chega aqui em Santa Maria, o senhor que é natural de Santiago. Então, né, para estar sendo hoje patrono da Feira do Livro, o senhor fez história aqui em Santa Maria também, mas como o senhor chega aqui? Pois então, assim, eu nasci em Santiago, mas a minha família, na realidade, é de Rio Pardo. Como meu pai era ferroviário, ele foi transferido para Santiago para pegar a chefia do depósito. Depósito, naquela época, que era da Maria Fumaça. Meu pai dizia que ele montava e desmontava uma Maria Fumaça. Então, e o pai se aposentou da aviação ferro em 1966.
E o meu irmão mais velho concluiu, naquela época era, não sei se era segundo grau, era vamos supor, era o ensino médio. Daquela época, meu irmão concluiu. Então, toda a família veio para Santa Maria em janeiro de 71 para o meu irmão mais velho ingressar na universidade. Ele cursou Direito na universidade. E depois, posteriormente, todos os filhos fizeram o curso superior na UFSM. Então, foi por esse motivo da nossa transferência para cá. Foi no dia 19 de janeiro de 71, um dia muito ensolarado, muito quente. E nós fomos morar, veja só como é que são as coisas, né? Na rua chamada Felipe de Oliveira, que eu não sabia quem era aquela pessoa. E naquela época a rua era um beco. Ela tinha uma quadra, depois era interrompida por uma sanga ali, antes da Avalandro, e depois ela seguia do outro lado, Felipe de Oliveira. Muito tempo depois que eu já me mudei de lá, a casa que eu morei era um chalezinho de fundo, não existe mais, eles abriram a rua, e ali ficou a rua Felipe de Oliveira, que tempos depois fiquei sabendo que era o maior poeta da cidade. Maior poeta da cidade, que leva um prêmio que é entregue lá na Câmara de Vereadores, e o senhor recebeu, se não me engano, 3 vezes. 3 vezes eu fui contemplado com o prêmio lá do Felipe de Oliveira. Isso é muito simbólico, né? Veio para Santa Maria, foi morar na rua chamada Felipe de Oliveira e anos depois é premiado com se eu não estou enganado, pode ser que alguém tenha batido umas fotos do busto do Felipe de Oliveira aqui na praça. Mas eu tenho uma que foi usada pela TV Ovo, eles me pediram autorização para usar um documentário, claro, pode usar, tá? A foto está para ser usada para todo mundo, ficou muito legal a foto, batido foto do busto com a Casa de Cultura ao fundo. Eu não sei se tem alguma outra rodando, né? Depois o busto foi furtado e não se achou mais. Se eu não me engano, faz 2 ou 3 feiras atrás, né? Foi bem na época da feira que ele foi furtado, o busto do Felipe de Oliveira. Então, outra questão que me parece um pouco inusitada, né, é como o senhor começa a sua carreira. O senhor foi bancário, engenheiro civil e também sindicalista, né? Defendendo muito os direitos dos bancários. Como uma pessoa, né, de exatas, como a gente diz, né, da parte mais lógica, se aproxima da literatura? Eu sou um escritor tardio, vamos dizer assim. Eu publiquei o meu livro solo com 52 anos. Mas quando eu sempre fui um grande leitor. O meu pai era um grande leitor também, minha mãe lia bastante. Aquele, não sei se tu conhece ou você lembra, grandes personagens da nossa história que vinham em fascículos. O pai comprou todos eles e leu todos. Então vem da família essa mania, essa, vamos dizer assim, herança de ser leitor. E eu sempre li. Na engenharia, a engenharia te dá vou dizer assim, um pensamento lógico. Tu consegue organizar, tu te organiza. E isso para o escritor também é bom. Quando eu vou escrever um conto ou até um romance maior, tu tem que ser um cara também organizado para montar todo o conto e depois escrever em cima do teu projeto, né, literário. Que eu vejo muita semelhança com um cara que trabalha nas exatas. Então, o pensamento lógico, o pensamento que te ajuda a estruturar, organização, veio da engenharia, do curso básico da engenharia, que se adapta na hora de tu botar um texto no papel. Quando eu entrei para a Caixa e logo em seguida eu entrei para o Sindicato dos Bancários, eu fiquei encarregado de montar o jornal do sindicato, que se chamava Extrato. Eu acabei escrevendo os editoriais do jornal, a opinião dos bancários, e também comecei a publicar dicas de livros e comecei a fazer crônicas. Isso foi lá no início dos anos 90. Né? Em 2003, 2004, quando nós retomamos, depois a gente acabou perdendo o sindicato, depois nós retomamos novamente, eu comecei a fazer os editoriais do sindicato novamente, e aí nós organizamos um livro com todo o pensamento do Sindicato dos Bancários daquele período de 2003 a 2008, que foi duas gestões nossas. Então nós publicamos todos os editoriais, publicamos crônicas e contos dos bancários que quisessem contribuir. E o livro o título do livro era O Bom Cabrito Berra, porque nós éramos, vamos dizer assim, a nossa gestão era bem combativa, então nós
berrávamos, né? Tivemos muitos pega com o pessoal de Porto Alegre. Naquela época era mais acirrada a disputa interna dos bancários, vamos dizer assim. Então foi um livro que deu uma boa repercussão, um livro que a gente considerou histórico, porque aquele período está registrado em livro, o que pensavam os bancários daquela época. E então ali começou toda a minha trajetória como cronista, publicando no Jornal dos Bancários. Depois eu publiquei artigos na Razão, crônicas na Razão, publiquei algumas no Diário. Em 2005 foi a minha primeira publicação em coletâneas. Nós publicamos o livro Tudo a Ver. Foi lançado na Feira do Livro de 2005. Era eu, o Orlando Fonseca, o professor Pedro Brum Santos e o saudoso Humberto Gabi Zanotto. Nós quatro fizemos um livro de crônicas. Chamava Tudo a Ver, capa vermelha feita pelo Elias. No outro ano nós fizemos o mesmo livro, só que botamos Nada a Ver, capa azul, que era a mesma capa do Elias, só que era uma ficou vermelha e outra ficou azul. E os mesmos, e ali isso começou, daí todo ano, depois dali, a gente publicava um livro de coletâneas, de contos e crônicas e poesia. E só em 2012 que eu lancei meu primeiro livro solo. Agora eu quero falar um pouco sobre suas rotinas produtivas, né? O senhor, eu vou pegar minha colinha aqui, é autor de obras como Os Agachados, Crônicas da Era Lula, foi lançado em 2012, Contos de Chumbo em 2015, Tintos e Contos 2017, O Código Locatelli 2018, Sofrendo em Paris em 2018, Contos de Prada em 2020, o Zap Zap das Flores em 2022 e Peleias em 2022, né? Essas são algumas das suas publicações. Queria que o senhor nos contasse um pouquinho das suas rotinas de produção. O senhor já falou, né, que a engenharia lhe ajudou no pensamento lógico, né, na organização na hora de produzir. Mas como é que é? Assim, surge uma ideia, o senhor senta, escreve, ou tem um horário certo? Enfim, nos conta um pouquinho para quem... Eu estou sempre anotando, né? Anotando, em casa estou sempre escrevendo. E esse primeiro livro, eu tinha... Como no sindicato a gente fazia muita publicação política, eu escrevia muito sobre o governo Lula e fazia muito humor com as situações que envolviam o governo Lula. Por exemplo, às vezes os agachados, crônicas do governo Lula, não. Tem reflexões políticas, né, intimistas inclusive, mas também tem bastante humor. Por que o livro se chama Os Agachados? Não sei se você está lembrado, quando o FHC tira a faixa para colocar no Lula, lá no púlpito, lá em Brasília, os óculos do FHC caem no chão e o Lula se abaixa para juntar. Isso foi que apareceu na televisão. Só que o FHC também se abaixa. E ficam os dois tateando, os dois sem óculos, ficam tateando ali o chão do púlpito e acaba até passando a mão nas pernas das esposas ali. Então essa crônica veio caiu de madura. Eu escrevi e dei o título pro livro dessa crônica aí. E tem várias outras, assim, a parte boa, tem que levar com leveza. A pessoa tem que ler uma crônica, eu penso assim, quando a pessoa lê uma crônica, ela tem que se esboçar um sorriso, no mínimo. Aí a crônica é boa. Então ali eu tenho crônicas que eu escrevi na época dos 2 mandatos do Lula, que tem humor, tem pensamento e reflexão, daquele momento ali que foi bem, vamos dizer assim, o Brasil discutiu bastante, o próprio Brasil, que na realidade era o primeiro operário a chegar na presidência, ali havia uma grande expectativa, então foi um momento de bastante discussão e reflexão. E para quem está nos assistindo, né, e tem o sonho de escrever um livro, por exemplo, né, que dica o senhor daria? O senhor disse que dentro das suas rotinas produtivas, né, o senhor tem a ideia e vai escrevendo, vai anotando, né? Essa é uma boa tática? Não é ter uma ideia escrevendo. Se torna escritor quem lê. Eu acho que tem que ler muito. Por isso que eu custei a publicar a minha primeira crônica da Razão, saiu com 40 anos. O meu primeiro livro com 52. Então, primeiro torne-se leitor e comece a escrever junto. Lê 80% e escreve 20% do seu tempo. Então, e acumule bastante. Vamos supor, quer produzir um livro de poesia, acumule muita poesia. Escreva 300 poesias e publique um livro com 30. Tem uma história de um professor que dava oficinas de poesia e ele contando que
O melhor elogio que ele ouviu de um aluno foi: o aluno chegou no curso e falou: professor, eu tenho 5 livros de poesia e quando terminei o curso eu tenho 5 poesias. Para te ver, né, como o curso trouxe o aluno para a realidade dele. Não, ele tinha vários escritos, não tinha poesia. Então é bom tu escrever, mostre para alguém. Claro que é crônica, tu tem que bater o dia a dia, né? Escreve, tá bonitinha, tá correta, tem tons de humor, não tem problema. Mas um conto, um romance, uma 10ª Espinela, por exemplo, é bom trocar ideia com outras pessoas para agregar valor naquele teu texto ali, né? Eu estou com um livro pronto de um novo romance, que eu já mostrei para 2 pessoas fazerem a leitura crítica. Então, depois disso, eu vou passar para alguém fazer a revisão, depois mostrar para um editor que vai ler, vai fazer novas sugestões para tentar fazer arredondar bem o texto, para ficar bom de ser lido, né? Esse romance está pronto, mas está nessa fase de avaliação externa, vamos dizer assim. E outra coisa importante também que eu acho, quando tu escreve uma crônica, que ela é uma crônica atemporal, pega uma crônica sobre um passeio na praça, essa crônica você escolhe em qualquer época do ano. Então é bom tu deixar ela dar uma dormidinha, deixa ela dormir uns 10, 15 dias, depois tu volta nela. Assim vale para o conto. Escrever o conto, bota na gaveta lá, virtual do computador, e volta dali um pouco mais, e tu vai ver que lendo como uma terceira pessoa o teu próprio texto, tu vai ver coisas diferentes. Então tu vai modificar ali. Eu tenho uma pajada, que é a 10ª Espinela, que eu fiz, que chama Última Pajada, que é título de um livro meu. Eu levei 4 meses para escrever. Porque era uma pajada que eu falava da minha relação de eu tomar chimarrão com meu pai, e custou muito para eu achar que estivesse pronta. E às vezes eu leio e eu acho que não está pronta, mas agora está publicada, não tem como mudar mais, né? Depois que publicou, fica daquele jeito que está. Então, essa é a principal dica, é ler bastante, escrever bastante e saber filtrar o que está escrevendo. E o livro que o senhor está lançando aqui na Feira do Livro, lançou na Feira do Livro, né? O Sherlock Holmes dos Pampas. Sherlock Holmes do Pampa. Do Pampa, desculpe. Conta um pouquinho para nós, de forma resumida, né? Dá um spoiler, como a gente diz, né? Na linguagem atual, desse romance policial, é isso? Sim, é um romance policial. O Sherlock Holmes do Pampa é um investigador que mora em Porto Alegre. Ele é da Polícia Federal e faz uma investigação com contrabando de pedras preciosas. Então ele é baseado em Porto Alegre, mas tem cenas em Buenos Aires e tem cenas em São Paulo. E como ele é um livro que se passa de 2014 para cá, 2014, 2020, um pouquinho antes, não entra a pandemia, pega um pouco da Lava Jato, então ele acaba se envolvendo com políticos corruptos, se envolve com a impunidade. Ele também se envolve, coisa que o investigador não pode fazer, se envolver com quem está investigado. Então tem a Emanuele, que é uma mulher fatal, ele se envolve com a Emanuele, que ela é, vamos dizer assim, ela tem um relacionamento com o ex-senador da República, é ela que coordena esse contrabando. Então esse envolvimento do Santiago Sardinha, né, que é o nome dele, Santiago Sardinha, para pegar tubarões. Por isso que ele é sardinha. Tem uma certa... E no meio deles, dos colegas de profissão, ele é tão bom um investigador que chama ele de Sherlock Holmes do Pampa. E ele então, é uma pessoa que está em fase de se aposentar. E ele se aposenta e vai morar numa cidadezinha perto do Uruguai. Ele se muda para uma chácara que fica entre Livramento e Quaraí, lá na beiradinha do Uruguai. E numa noite, ele fez a investigação ele é um ex-senador, porque eu não posso botar senador de São Paulo, porque vai dizer que tem 3 só, né? Aí eu botei ex-senador de São Paulo, mas com grande influência da República e que queria ser candidato a presidente. Mas como ele é pego no crime de colarinho branco, ele foge, ele é preso pela Lava Jato, mas ele acaba fugindo e sai para fora de carro via Paraguai.
E o Santiago Sardinha, já aposentado, vai tomar um jantar em Rivera e eis que entra no restaurante esse ex-senador refugiado no Paraguai, e entra lá no mesmo restaurante que ele. E ele liga pro investigador que ficou no lugar dele, que era o Lovato, mas que ele chama de Novato, porque é um gurizão novo. É cheio de trocadilhos, Tem uns trocadilhos essa obra. Tem. Aí ele diz assim, ô Novato, o nosso senador está entrando menos no restaurante que tu quer que eu esguele ele para vocês aqui. E não, fique tranquilo, o Santiago Sardinha, que nós estamos investigando ele, nós estamos acompanhando o senador. Então a história tem momentos, como diz a Gisele na contracapa, que eu acho muito legal que ela colocou assim, partes engraçadas no texto. Se a pessoa está numa relação, tem um conflito ali, mas tem alguma coisa engraçada, eu gosto disso. Tem a história, por exemplo, da venda dos diamantes lá em São Paulo. Foi um colega meu que me contou de como era. Ele nem sabe que eu peguei a história dele, até tenho que falar para ele que eu usei. Todo o aparato que é formado para fazer uma negociação de diamantes ilegais. Né? Então eu coloquei lá num prédio em São Paulo, eu pesquisei qual é o prédio que era abandonado. Então tem todo um aparato assim. Um trabalho de pesquisa, né? Não é só ficção. Tem que ter. O Santiago Sardinha vai disfarçado de mendigo. Ele vai lá senta num banco de uma praça, lá bebendo uma 51, na realidade é água, né? Para ficar observando o entra e sai do prédio. Ele vê a Emanuele chegando lá. Então... Vamos deixar o fim dessa história para os leitores, né? Para eles comprarem o seu livro, para terem acesso à obra. Eu quero avançar um pouquinho na nossa pauta, que nosso tempo, infelizmente, é curto. Quanto tempo falta? Falta pouquinho tempo aí. Eu tenho que falar, faltam 5 minutos. Mas eu tenho que falar sobre o Código Locatelli, que é importante. Tá. Então vamos falar sobre esse livro brevemente, porque eu preciso o Código Locatelli um fecho. É mais importante ainda que o Sherlock Holmes do Pampa, porque o Código Locatelli, sabe que o Aldo Locatelli tem as pinturas da catedral, né? E se eu não estou enganado, acho que foi o Papa Paulo I teve na Romaria de Santa Maria quando ele era cardeal. E ele teve na igreja na catedral, rezou, deitado no chão, olhando as obras do Aldo Locatelli. Porque porque em Santa Maria no subsolo aqui da praça tem um grande tesouro escondido, um tesouro sacro. E consta que até o Santo Sudário está escondido aqui, no subsolo da Praça da Marinha. Por isso que tem bastante reforma na praça. O viaduto do Bera, a reforma do Banrisul, a reforma do quiosque que tinha aqui, a reforma do Cine Independência, a reforma do teatro. Teve uma vez uma escavação muito grande. Tudo isso é pretexto para achar o tesouro que está escondido. Então tem duas ordens na cidade. Uma ordem que quer deixar o tesouro escondido e uma ordem que quer descobrir o tesouro. Então a ordem que quer deixar o tesouro escondido está ficando velha. Então esse guru, que chama Giocondo, ele é um guru que ele é mestre de muitos políticos que vêm se orientar com ele aqui, ele mora no Itararé, ele recebe as pessoas para orientar, então ele quer que exista uma nova ordem mais jovem para manter esse tesouro na praça. Não pode, o mundo não está preparado para saber que Santa Maria tem um tesouro aqui com artes sacras, inclusive com Santo Sudário. E essa é toda o mistério do Código Locatelli. O porquê Código Locatelli? Porque o Locatelli deixou um código no teto da catedral dizendo em que lugar está o tesouro escondido aqui na Praça Saldanha Marinho. Inclusive, teve um professor da universidade que sugeriu que fizesse um estacionamento subterrâneo aqui na praça. Qual é a intenção desse professor? Era achar o tesouro escondido na Praça Saldanha Marinho, fazendo um estacionamento aqui embaixo. Então a ordem está alerta, com novos membros, novos jovens, para defender que o tesouro permaneça guardado no subsolo da Praça Saldanha Marinho. Esse é o Código Locatelli. Muito interessante mesmo. Patrono, eu quero lhe perguntar uma última questãozinha para a gente fechar, né? Infelizmente, nosso tempo é limitado.
Tem uma frase que eu gosto muito de um jornalista e escritor, que ele diz assim, do Nelson Rodrigues, que ele diz: não se faz literatura, política ou futebol com bons sentimentos, né? Eu acho ela muito rica, porque ela fala um pouco da sublimação, né? Então eu direciono a minha energia, a minha raiva, enfim, os sentimentos ruins para a produção literária, né? E o senhor também, que não deu tempo para falar, o senhor também tem muita ligação com o esporte, né? Com o Inter de Santa Maria, enfim. O senhor concorda com essa afirmação? Sim, concordo. Inclusive, o livro que eu te falei, que tá sendo lido por outras pessoas, chama-se Memórias de um Assassino. E eu faço esse livro narrando em primeira pessoa. Então, eu sou o assassino narrando. O prazer que eu tenho de matar as pessoas é coisa muito incrível. Matar na literatura é uma maravilha. A gente não perde o réu primário. Tem uma história de um cara que diz assim, né? Tu não me incomoda muito que eu te coloco num livro meu e te mato. E a arte, ela vem para isso também, né? O senhor falou lá sobre o movimento de resistência que existia dentro do Sindicato dos Bancários, né? E eu acho que a arte também é resistência hoje. Sim, é. Eu acho assim, eu vejo assim, tu tem que ler, tu tem que ver e te transformar. Se aquilo te cutucou, tu tem um olhar diferente, tu discorda e não consegue argumentar, tu está enfrentando uma coisa que está te cutucando. Aquilo ali, tu tem que... é arte. Quando tu vê muita abobrinha, aquilo não te diz nada, então tu tem que... deixa que vá, né? A pessoa tem que ir evoluindo aos poucos. Eu vejo assim, eu gosto muito da arte que te provoca. Tem que sair diferente. Ler um texto, sai diferente. Muito obrigada por o senhor estar aqui conosco, né? No seu local de trabalho agora nesses dias da feira. Muito obrigada por estar recebendo nós enquanto Câmara de Vereadores e estar também aqui na TV Câmara fazendo trazendo um recorte da sua história, né? Que ela é bem ampla. Nós poderíamos falar muito mais, mas agradecemos muito a sua presença aqui. Eu que agradeço toda a colaboração de vocês aí nessa divulgação da feira. É muito bom que a Câmara tenha a Lei do Livro, que é um incentivo. Sei que outras câmaras já entraram em contato com a Câmara de Santa Maria para fazer algo semelhante. Isso aí mostra que está reproduzindo em outros lugares essa grande ideia que foi feita em Santa Maria da Lei do Livro. Isso é um ponto positivo. E para vocês também que fazem o dia a dia da Câmara, que também são trabalhadores e também se enfrentam os seus dilemas, né? Estão aí na batalha com todo mundo. Muito obrigada e nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui pela sua audiência. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até mais. TV Câmara, a tela da cidadania.